Estamos na temática Família Real, nesse mês, e todos os temas que estamos abordando aqui, estamos conversando, falando, aprendendo. E não há nada que esgote, né, para falar desse tema, né? Por mais que nós conversamos, falamos, ministramos, oramos e buscamos, sempre tem algo ainda que podemos aprender sobre esse tema. E o Provérbios capítulo 29, Provérbios 11, versículo 29, diz assim: quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. Quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. Sabe, queridos, o desejo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, o desejo que Deus tem para nós, é que a partir do momento que assumimos a responsabilidade de homem, de mulher, de casal, como família, é que não causemos mais problemas, e sim que solucionemos problemas, né? Esse é o grande desafio de um pai, de uma mãe, esse é o grande desafio dos pais, resolver conflitos, né? Resolver problemas ao longo da vida. E claro que depende do nível, o estágio que você está no seu casamento, são níveis de problemas que você precisa resolver. Por exemplo, alguém que é recém-casado, né? Está aí nos seus 6 meses de casamento, né? 1 ano. São desafios diferentes do quem já tem 5 anos, quem já tem 10 anos, quem tem 20 anos, ou 40 anos, ou até mais. Desafios sempre vão existir. Agora, conforme vai passando o tempo, conforme vai passando ali a própria maturidade do casal, eles vão mudando. Não quer dizer que eles acabem, que são cessados, mas os desafios vão mudando. Depois vem os filhos, são outros desafios ainda. E o desejo de Deus para a nossa vida é que nós não causemos problemas às nossas famílias, e sim que demos solução aos problemas, porque a Bíblia diz que quem causa problemas herdará somente o vento. Quem causa problemas acaba ficando sozinho. Quem causa muitos problemas acaba ficando só. Então, a nossa família, queridos, é como um jardim, né? Quando você vê, por exemplo, um jardim sendo ali elaborado, né? Sendo colocado aquelas flores ali, ele não acontece simplesmente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de cuidar de um jardim, mas você não é simplesmente você chegar ali e jogar aquelas sementes, plantar aquelas flores e ir embora e depois voltar e aquilo vai estar lindo, maravilhoso. Não é assim. Né? A nossa família é muito semelhante, né? Você precisa então ali plantar essas flores nesse jardim, você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa cultivar, você precisa podar também, você precisa tirar algumas coisas que acabam crescendo ao redor daquele jardim, ali para ele ficar sempre bonito, apresentável, né? Você precisa fazer coisas assim também no relacionamento. Não é só casar que você compôs uma família, precisa cultivar essa família, precisa regar de amor, de cuidado, de proteção, precisa até podar em algum momento, algumas situações, mas precisa ser cultivado. Nós precisamos entender que essas duas coisas são muito semelhantes, precisamos cuidar para nós termos algo ali que glorifique o nome de Deus. E alguns anos atrás, o pastor José Gonçalves esteve aqui na Alcance Curitiba, e nos livros que ele estava ali vendendo ao final, tinha um livro, os 104 erros que casais não podem cometer. E eu lembro que eu peguei esse livro e pensei assim, uau, só 104 erros? Pensei comigo, já devo ter cometido pelo menos uns 103 desses 104, né? E eu comprei o livro, comecei a ler o livro, e eu lembro que depois eu comentei com ele, pastor, são só 104? Eu acho que são muito mais, né? Erros que os casais não podem cometer. Até ele disse que foram os erros principais que ao longo de anos ele trabalhando, ministrando em família, eram esses erros que os casais não deveriam cometer. Mas eu acho que tem, né? E com certeza, se você ter acesso a esse material, você vai ver que existe muito mais coisas que casais também não podem errar com, né? Que o marido não pode errar com a esposa errar com o marido, muito mais coisas. Não tenho tempo de hoje falar em 104 aqui, né? Erros que o casal não pode cometer. Não tem como eu fazer isso hoje, aqui em 35, 40 minutos. Mas eu tenho como colocar aqui para você alguns erros que nós não devemos cometer. Alguns erros que eles às vezes às vezes cometemos em nosso lar, na nossa família, mas são erros que nós não deveríamos cometer, porque esses erros eles podem trazer destruição
para o casamento, para a família, para a criação de filhos. Então, eu lembro que quando eu casei, eu era muito jovem ainda, eu tinha 18 para 19 anos, a Adri também, 19 para 20 anos, e nós iniciamos ali o nosso casamento, ainda 2 jovens, sem instrução, sem conhecimento, sem passar por um curso de noivos, sem ter um acompanhamento de líderes ou de pessoas mais perto, que poderiam dar conselhos para nós. O nosso casamento acabou acontecendo, né? A Adri, nós não éramos ainda convertidos, e ela acabou ficando grávida do Murilo, nosso filho hoje de 22 anos, nosso filho mais velho. Ela grávida, casamos, e depois do casamento, onde nós acabamos convertendo. Já com alguns meses ali, depois de casado, eu me converti primeiro e depois a Adri. Mas nós casamos ali debaixo de muita tempestade, debaixo de muita situação ruim. E não tínhamos, né, alguém para nos orientar, para nos dizer, para nos dar conselhos, né, pessoas próximas, e nós sofremos demais, pagamos um alto preço. E se não fosse a graça, o favor de Deus, Jesus ter entrado na nossa casa, no nosso casamento, hoje eu não estaria aqui falando com vocês 23 anos depois, que completamos recentemente de casados. Não estaria falando para vocês. Por quê? Porque essa história sem Jesus, ela não estaria como está hoje. E quantas histórias estão se perdendo ao longo do caminho, sem deixar Jesus entrar? Quantos casamentos que estão se acabando ao longo dos anos, famílias se acabando, por não deixarem Jesus entrar dentro da casa e da família? Agora, quantos casais que deixaram Jesus entrar dentro também da casa, da família e do casamento, mas não permitiram Jesus mudar algumas coisas? Porque muitas vezes fazemos isso: Jesus entra na minha casa, mas você não mexe nesse cômodo e nem nesse outro. Os outros todos você pode mexer. Nesse aqui do orgulho você não mexe. Nesse aqui da soberba você não mexe. Nesse aqui do domínio próprio você não pode mexer. Ah não, nesses outros aqui você pode mexer em todos eles. Não, Jesus, diferentemente do que o diabo, que ele não pede permissão, ele entra e mete o pé na porta e vai entrando. Jesus, ele bate a porta. Ele pergunta, ele bate a porta e diz: se você abrir a porta, eu vou entrar. Ele entra com um convite. Então, que nós possamos convidar Jesus a entrar na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento, e não só ele entrar, que ele possa mudar aquilo que está de errado, que ele possa nos ajudar a consertar os nossos erros. E eu quero aqui, essa manhã, falar para você alguns erros que nós cometemos e não deveríamos cometer. Alguns erros que talvez ao longo dos anos você já cometeu, outros talvez você esteja até cometendo, né? E não tem para quem talvez, olha, eu tenho 1 ano de casado, 5 anos, como eu falei, são diferentes níveis, mas acabamos errando. O primeiro deles aqui que eu quero pontuar a vocês é que quando o homem e a mulher, né, ali, eles se unem, conforme Gênesis 2:24, a Bíblia diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sabe, algo que nós precisamos entender é que nós precisamos, o casal agora casado, ele precisa se desconectar dos seus pais, da sua família. O desconectar não é romper relacionamento, não é isso. O desconectar não é, olha, agora não falo mais com o pai, não falo mais com a mãe, não busco conselho. Não é isso. O desconectar, né, ali da família e principalmente dos pais é entender que agora os dois são uma só carne, constituir uma família. Agora eles precisam resolver os problemas deles entre eles, e não levar para o pai, e não levar para a mãe, e não ficar levando situações, e a gente vê quantos casais que acabam cometendo esse erro, de o quê? Tudo que acontece, acaba levando para os pais. Precisa sim ter uma independência o casal, aprender com os próprios erros. E lembra, eu não estou falando em romper relacionamentos, não é isso, mas é dizer, olha, agora é minha casa, agora é minha esposa, agora é meu marido, agora que as nossas regras, porque talvez você estava na casa dos seus pais e lá tinham determinadas regras, horário de dormir, horário comida, e você tinha que se estabelecer aquilo. Agora na sua casa, os seus pais não podem simplesmente entrar e você criar uma dependência deles.
né? É claro que toda instrução é importante, toda instrução dos pais que já viveram aquilo que vocês estão vivendo agora é muito importante, mas precisa ter essa independência. É preciso cortar o cordão umbilical de dependência dos pais, né? Da dependência emocional. Muitas vezes as mulheres, né? Geralmente com a mãe ou com as irmãs, tem uma dependência emocional ainda. Eu queria perguntar para você, o que você acha disso? E aí não toma suas decisões, não conversa com o seu cônjuge para tomar a decisão, conversa mais com a mãe, mais com a irmã para tomar uma decisão do que com o cônjuge. Está errado. Agora, por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Os dois agora são uma só carne. A dependência financeira, muitas vezes os casais acabam não conseguindo ter essa independência financeira. E aí, claro que é diferente quando está se iniciando um relacionamento. Às vezes os pais fazem ali algum investimento inicial na vida do casal, da filha ou do filho. Claro que toda ajuda é importante, todo começo e é o que os pais podem fazer. Sim, devemos fazer para os nossos filhos, mas nós não podemos fazer disso criar uma dependência deles de nós. Por quê? Quem paga a conta é quem manda. Aí daqui a pouco o seu pai, sua mãe está mandando na sua casa. Por que está mandando? Porque paga a conta. E quem paga a conta sempre vai estar mandando. Então é importante, toda ajuda é importante, todo ali início de relacionamento, né? É importante uma ajuda financeira, se o pai pode, se os pais podem, mas não pode o casal ficar folgado e ficar nessa dependência agora, né? Anos e anos e anos vinculado ali a essa dependência. A insegurança também dos homens, né? É claro que você deve buscar o seu pai para tomar uma grande decisão, você deve buscar pessoas maduras para tomar uma grande decisão, mas você como homem precisa não ter essa dependência. O cara casou, 5 anos já, 10 anos de casado, ele liga ainda para o pai para tomar uma decisão às vezes simples, uma coisa básica. Não, você já tem que ter essa autonomia para tomar suas próprias decisões. Então, são coisas importantes que nós precisamos entender, né? Não levar tudo que acontece dentro do nosso lar para a casa dos nossos pais também. Porque se você, o homem, leva para os pais dele, é claro que os pais do homem, pelo relacionamento ali sentimental pai e filho, vai se doer mais por ele. E se você leva para os seus pais, a mulher, é claro que os pais vão ficar emocionalmente mais envolvidos com aquela área. Então, não levar tudo que acontece dentro do lar, da casa, para dentro da casa dos pais. Porque isso é um erro gravíssimo que nós cometemos. Isso é um erro que muitas vezes, para quem está iniciando, mas também para aqueles que talvez já estão anos em um relacionamento, cometem levar as coisas que acontecem dentro de casa para a casa dos pais. Precisamos, né, usando uma linguagem materna, né, as mães entendem bem, precisamos desmamar, né? Tem filho que já tem 30, 40 anos, mas a mãe ainda não desmamou ele emocionalmente, da dependência também. Então, assim, precisamos criar essa independência para aqueles que casam, e os pais precisam também ajudar, cooperando, desmamando ali os filhos, e esse é um erro, né? Usando aqui palavras do pastor Jeremias, né? É um erro brutal, né? Que um casal pode cometer, não se desconectar da sua família ali e criar essa dependência. Segunda coisa, tratar os de fora melhor do que os da família. Esse é um outro erro que nós não podemos cometer. A partir de agora, é minha esposa, é meu marido, é meu filho, a partir de agora nós somos uma família, então eu preciso tratar primeiramente bem os da minha casa. Agora, muitas vezes erramos e tratamos melhor os de fora do que os que estão dentro da nossa casa, né? Desde uma ligação, desde um pedido de conselho, né? Desde uma conversa. Eu lembro que um dia eu estava numa conversa, né, com a minha esposa, a Adri, e aí, uma conversa assim, bem pentecostal, né? Crente nunca briga, ele tem conversas pentecostais, né, avivadas, né? E eu estava numa conversa dessa, daí ela falou assim: me escute, assim como você faz com as ovelhas da igreja, que param e você escuta elas, é só isso que eu estou pedindo. Bateu forte agora, hein? E bateu forte colocado.
Falei, tá bom, então eu vou parar e vou ouvir você. Ela falou, só me ouça agora da maneira que você ouve alguém da igreja que vai pedir um conselho. Né? Porque muitas vezes ali no relacionamento, no dia a dia, o meu temperamento é forte, o dela também, os nossos temperamentos são muito parecidos, então ela fala, eu já respondo e tal, e vai, e ela para. Né? É importante a gente entender isso. 1 Pedro 3,7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe, nesse ponto aqui também é importante entendermos que o maior patrimônio que nós temos é a nossa família. E por mais que você seja focado no ministério, tenha propósito, tenha chamado, por mais que nós, como igreja, incentivamos você a servir na igreja, em algum ministério, liderando célula, discipulando, em alguma atividade da igreja, não coloque o ministério, o serviço da igreja, não coloque o chamado, nada à frente da sua casa e da sua família. Tudo precisa manter o equilíbrio. Eu lembro que um dia eu estava ouvindo o pastor Benny Hinn falando sobre o pedido de divórcio que a esposa dele fez para ele. Não sei se vocês sabem, mas a esposa do Benny Hinn pediu o divórcio dele alguns anos atrás. Graças a Deus, né, e a mudança de atitude dele, hoje eles estão casados novamente, né? O pastor Reinhard Bonk, antes de falecer, fez novamente o casamento do Benny Hinn, junto com a sua mesma esposa, né? Depois de um processo de restauração. E eu lembro que eu ouvi uma conversa dele falando, né, desse divórcio, que foi um choque para ele, para todos que estavam próximos. Porque ele chegou um dia em casa e estava lá a carta de divórcio da esposa para ele. E ele perguntou para ela, o que eu fiz de errado? Né? Eu pequei, eu adulterei, eu não fiz nada disso. Eu honro você, eu honro os nossos filhos, eu oro por você, enfim, eu faço tudo que um homem de Deus precisa fazer. E ela falou, exatamente é isso, você faz tudo o que um homem de Deus precisa fazer, só tem uma coisa que você não faz. E ele falou, o quê? Ela falou, você não me dá tempo. Eu não tenho tempo com você como marido. Você passa 8, 10 horas orando e não passa 2, 3 horas comigo, num shopping, num café. E aí ele fala que quando ela falou aquilo para ele, inicialmente ele tentou a reação, como assim minha mulher brava comigo porque eu passo 8 a 10 horas por dia orando. Sabe, querido, o erro não estava na oração, o erro não estava naquela consagração, o erro não estava naquilo ali, o erro estava no equilíbrio de todas as coisas. Por exemplo, alguém que fala, eu trabalho para dar o melhor para minha família, ótimo, glória a Deus por isso. Bom que você tem isso no seu coração, mas se você só trabalhar, e em nenhum momento sentar com a sua esposa, sentar com os seus filhos, quando talvez você perceber, você já os perdeu. E ele diz, né, o Benny Hinn, ele continua dizendo, passei por tudo isso, por esse processo, e eu precisei mudar o meu estilo de vida. Eu continuo ainda, ele falou assim, orando a mesma quantidade de tempo que eu orava antes, mas agora com muito mais equilíbrio, porque em alguma área da vida dele, ele precisou tirar algumas coisas para dar mais tempo para a família. Diminuiu as cruzadas, diminuiu as viagens. Eu lembro o nosso querido e saudoso, né, não temos como esquecer, pastor Francisco aqui, da casa. Eu vou dizer isso para você, abrindo um parênteses, um dia conversando com a Didi e os filhos, né, eu falei assim, olha, o pastor Francisco é alguém que a gente sempre vai citar aqui nessa casa, ele faz parte das colunas dessa casa. Os ensinamentos dele foram tão profundos que é por isso que nós sempre vamos estar tocando no nome do Francisco. Mas eu lembro que um dia conversando com ele disse assim, o dia tem 24 horas para todo mundo. E o que você faz das 24 horas, é você que decide. Ficar jogando para Deus? Deus não diz, faz isso, faz aquilo. É você. Porque eu estava correndo muita atividade, era principalmente antes da nossa inauguração aqui do novo templo, da mudança para cá, e eu estava muito envolvido na obra, né? Chegava muito cedo aqui, ia embora muito tarde, porque estava gerenciando muitas coisas aqui, para a gente fazer a nossa mudança, e eu falei, Francisco, eu estou com pouco tempo para ficar com a família. Ele, o dia tem 24 horas, você precisa administrar. Se você quer ficar 10 horas na igreja,
Então você vai ter que tirar de alguma coisa. Para de jogar teu futebol. Para de fazer tuas pedaladas. Para de fazer não sei o quê. E vai dar tempo para a família. Falei, amém. Ótimo, conselho sábio. Então, assim, o Benihim, ele disse, eu não mudei a oração, não mudei, mas eu mudei o estilo de vida, eu pude ajustar. Então, sabe, queridos, precisamos entender isso, né? Que por mais que algo que seja importante, o ministério, o chamado, o trabalho, o teu emprego, a tua profissão, se você não tiver equilíbrio em todas essas áreas, em algum momento você vai chegar e falar assim, conquistei muitas coisas, ministerial, na área profissional, na área empreendedora, muitas coisas, mas eu perdi talvez aquilo, e com certeza é o que você tem de maior valor, que é sua casa, sua família e seus filhos, né, o coração deles. Mais um erro que nós não podemos cometer, esperar do nosso cônjuge algo que ele nunca vai conseguir suprir para nós. Esperar do nosso cônjuge aquilo que ele ou ela não tem condição de nos atender. Eu não sei se você já teve essa fantasia, assim, que achar que seu marido vai atender todas as suas expectativas, do jeito que você quer, ou que a esposa vai atender todas as expectativas do jeito que você quer. Eu lembro que no início do meu casamento, morava com os meus pais antes de casar. A minha mãe, antes de eu ir trabalhar no outro dia pela manhã, eu pedia para ela, mãe, passa 2, 3 camisas para mim e deixa passada, porque amanhã eu escolho, na hora de eu sair, com a camisa que eu quero bem passadinha. E ela deixava dessa forma, 2 ou 3 camisas ali passada para mim. Olha, as mulheres, né? Corta essa, né? Mas eu preciso confessar o meu pecado. Eu deixava, e a minha mãe, muito querida, eu sou o filho mais novo, né? Então tá aí, né, gente? Eu era o filho mais novo, né? Dos 5 irmãos, então ela deixava as camisas ali. Ok, casei. Primeira vez, casei. Cheguei padre um dia e falei assim, ó, passa essa e aquela que eu vou escolher amanhã cedo. Ela olhou, tá de brincadeira, né? Falei, não. Como não? Falou, escolhe uma, eu vou passar e vai com aquela trabalhar. Falei, não, peraí, não é assim. A minha mãe passa 3 camisas para mim trabalhar, para eu poder escolher. Você também vai ter que passar 3 camisas para mim. Ela, não vou passar não. Escolhe uma. Então, assim, não deu acerto. Porque eu estava esperando que ela fosse a minha mãe. Pedi, primeiros dias de casado, para ela fazer janta em casa. Eu estou esperando a janta da minha mãe. Estou esperando o almoço da minha mãe. Pensa, minha mãe cozinha muito bem. A Adri, quando nós casamos, ela só sabia fazer carne moída com batata. Hoje não, hoje ela é uma cozinheira maravilhosa, né? Ao longo dos anos ela foi crescendo, hoje ela dá aula na culinária em casa, os docinhos lá do papai lá, é ela que faz todos aqueles bolos lá, que a gente fica comendo, e não só doces, mas também na área da culinária ela manda muito bem. Mas quando casou, mas o que acontece? Eu queria a comida da minha mãe. Ela falou, não, eu só sei fazer isso, meu querido. E não, mas para. Então, assim, não dá para você querer, é claro que tem coisas que ao longo do tempo, nesse caso, ela foi aprendendo, com a área da culinária, eu aprendi que não adianta eu querer ter 3 camisas, que era uma só, entendeu? Ou ia, né, como a gente até o dia que nós chegamos a um acordo, falamos assim, vamos dividir toda a tarefa de casa. Olha aí. Vamos dividir toda a tarefa de casa. Tudo aqui nós vamos fazer, eu faço 50%, você 50%. E ela falou, beleza, fechado. Aí eu falei, só que a minha parte eu vou contratar uma pessoa para fazer. Aí contratei uma assistente lá do lar, entendeu? Que faz a minha parte, eu terceirizei. Estou cumprindo meu acordo. Tudo que eu falei que nós íamos dividir, fazer meio a meio, estou cumprindo até hoje. Mas a minha parte eu terceirizei. Aí eu lembro assim que teve coisas, né, que ela falou, não tem como mudar. Eu tive que me adaptar, como ela também, né, comigo, de coisas que eu fazia, e que eu falava, não, mas eu não vou fazer desse jeito. Ela falou, não, mas você tem que fazer. Mas não vou fazer. Porque ela estava esperando alguém que
que nunca ia poder dar aquilo para ela. É claro, como falei, tem coisas que ao longo do caminho, ao longo dos anos, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e você vai mudando. Agora tem coisas que 20 anos de casado, 30 anos de casado, a mulher está esperando o marido ainda fazer. Não vai fazer. E ele também, 30 anos depois, está esperando que a mulher vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Então, por exemplo, em casa, eu não sei fazer manutenção, gente. Trocar a lâmpada, essas coisas assim, eu não sei, consultar chuveiro. Não, trocar a lâmpada até vai, né? Agora tem o Murilo em casa. Murilo, troca aí para nós, né? Não precisa nem escada. Mas assim, consertar chuveiro, coisa elétrica, hidráulica, eu não sei. E nunca também tive vontade de aprender. Mas eu terceirizei também essa parte, né? Agora, você imaginou, o meu sogro é eletricista. Pensa. Aí, ela queria que eu consertasse um chuveiro. Mas como é que eu vou consertar um chuveiro? Não tem como consertar, nunca vou consertar um chuveiro. Eu vou lá e compro outro, né? É muito mais fácil. Ela falou, mas o meu pai conserta. O teu pai conserta, e eu não conserto chuveiro, né? Então, é importante a gente entender isso, que pessoas são diferentes. E se você não aprender a se adaptar com a sua esposa, o seu esposo com você, vocês vão viver em constantes choques de relacionamento. Eu lembro que um dia eu estava em casa, aí eu estava assistindo com a Adri um programa, aquele Tempero de Família. Já assistiu aquele programa Tempero de Família? Eu gosto dessas coisas. Quem já assistiu? Conhece, né? Tem lá aquele ator, o Rodrigo Hilbert, né? Cara todo galã, né? Todo bonitão, fica lá naquela cozinha, numa praia ainda, um lugar bonito, maravilhoso ali. E aí ele vai fazer um churrasco para a esposa. E aí ele vai lá, o churrasco para a esposa, a maioria dos maridos aqui consegue dar uma desenrolada e fazer um churrasco. Mas não é só fazer o churrasco. O cara vai lá e escolher o animal vivo. Aí o cara foi lá, depois de escolher o animal vivo, ele matou o bicho. Depois que ele matou o bicho, ele foi lá e descarneou todo o bicho. E pegou lá a parte que ele queria assar, da paleta, de não sei o quê. Aí depois que ele pegou isso, ele foi lá e temperou. Aí ele foi assar, mas na hora de assar, ele não só chegou e assou. Ele foi lá e pegou o ferro, a solda e fez a grelha. O cara foi lá e fez a grelha ainda. E depois dele fazer a grelha, ele assou. E daí eles jantou ali, né, com a esposa. E o pior de tudo ainda, no final, o cara foi e lavou louça. O cara quebra a gente, entendeu? O cara ainda foi e lavou louça. Aí a Adria está olhando para você, aí, você está vendo? Eu falei, eu estou vendo. Eu falei, mas não tem como acompanhar. Não tem como acompanhar. O cara foi lá, escolheu o bicho, matou o bicho, descarneou o animal, né? Bicho não, animal, né? Foi lá, escolheu o animal, descarneou o animal, temperou, fez tudo, né, ali, e ainda fez a grelha, gente. É um absurdo uma coisa dessa, né? Então, ele deixou difícil para nós. Aí eu lembro que ela olhou para mim e falei, não, vamos na churrascaria, vamos comer fora mesmo, mas tá mais fácil, né? Mas assim, tem coisas, claro que a gente vai ao longo do tempo aprendendo e você vai melhorando, mas não tem como você chegar e comparar. Sabe o que acontece às vezes conosco, né, com os casais? Eu vejo alguns casais, principalmente quase os mais novinhos assim, eles assistem muito seriado. Aí o cara assiste muito seriado, ele acha que a mulher deles vai ser que nem a mulher, o casal lá do seriado. Ela acorda todo dia linda, maravilhosa, maquiada, né? O seriado ele tem 20 anos, mas o corpo do cara é igual, né? O corpo da mulher é igual, é muito seriado. Daí você fica assistindo muito seriado e acha que a sua vida vai ser como aquele seriado, e não é, né? A nossa vida é completamente diferente. Então, vamos lá, né? E alguns também, né? Os jovens, solteiros, sabe por que às vezes não casa? Porque fica esperando, a moça espera o rapaz, ou o rapaz espera a moça, que nem o cara do seriado, todo sarado, bonito, elegante, com carro novo, com apartamento, com dinheiro. Só que detalhe, ele não trabalha, né? Já percebeu? O cara do seriado, ele tem tudo isso, mas ele não trabalha. A mulher também tem tudo isso, mas não trabalha. Então, facilita aí para casar, amém? Vamos lá. Terceira coisa, não deixe de prestar contas. Casamento é uma sociedade, onde os dois sócios, né, devem prestar contas
de um para com o outro. E quando não há prestação de contas, os dois deixam de ser um. A verdadeira prestação de contas requer o quê? Necessariamente que se diga a verdade. Financeiramente, o casal precisa prestar conta, quanto ganha, Agora não é mais o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, não é o meu carro, sua casa, não. É nosso dinheiro, nosso carro, nossa casa, nossas dívidas, nossas contas, nossos boletos. Apesar de nós homens, né, sermos aí uns verdadeiros Zé Boletos, né, os boletos é nosso, né, é da família, é do casal. Não tem os seus boletos, é nossos boletos. Então, precisamos entender isso. Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade, prestar conta financeiramente, emocionalmente, do tempo. Tem esse negócio que a esposa pergunta para o marido: onde é que você está? Não te interessa. Como é que não te interessa? Interessa sim. Não, vou sair, vou aonde? Vou ali. Já volto, volta 4, 5 horas. Onde é que você foi? Não precisa, eu vou falar para você. Ué, ei, não é assim. Tem que prestar conta sim. Claro, cada um tem seu tempo, cada um pode ter as suas amizades, o seu tempo, a convivência ali com os amigos ou com as amigas, enfim. Mas, claro que precisa ter uma prestação de conta de todas as coisas. Oliver Holmes, ele diz assim: o pecado tem muitas ferramentas e a mentira é o cabo que serve para todas elas. Não deixe a mentira entrar dentro do seu relacionamento. Não deixe a mentira entrar por menorzinha que você faça. É uma mentirinha. Não existe mentirinha, existe mentira. Não existe roubinho, é roubo. Não existe adultériozinho, é adultério. Não existe pecadinho, é pecado. É claro que conforme também o nível, algumas consequências para algumas coisas são maiores. Mas mentira é mentira. E normalmente, quando você começamos com pequenas coisas assim, levamos para coisas maiores depois. Então, não deixe a mentira entrar dentro do seu relacionamento. Lembra, quando você era solteiro, talvez você não prestava conta nem para os seus pais. E claro, talvez não prestava conta para sua noiva, sua namorada. Agora, casado, você vai ter que prestar conta sim, ok? Manter um ambiente familiar e agradável, leve, alegre. O ambiente da nossa família não pode ser um ringue, tem que ser leve. Gente, pensa comigo, nós temos conta para pagar, problemas para resolver, situações para serem resolvidas, construções para fazer, desafios. Nós já temos muitos problemas. Se nós ainda, da nossa casa, ainda não deixarmos um ambiente familiar agradável, aonde você vai correr para onde? Família precisa sim ter um lugar, ser um lugar agradável. Então, traga alegria para dentro do seu casamento. Talvez não é do teu temperamento, talvez não você é mais tímido, introvertido, mas, ei, deixa a coisa mais leve, se esforce, né? Seja alegre. Provérbios 15:13 diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, faça uma piada de vez em quando, converse, né? A gente está em casa ali, eu, a Adri, os meninos, nós estamos só conversando, jogando conversa fora, falando de tudo, de futebol, de política, de religião, de viagem, de tudo. Isso é um momento alegre. Lembramos de situações que aconteceram em viagens, de coisas que a gente começa a rir, né? Esse dia a gente estava em casa, lembramos de uma situação. Um dia nós fomos em Santa Catarina, num hotel, e o Murilo era bem pequeno, assim, ele tinha uns 6 ou 7 anos, e aí tinham vários argentinos no hotel. Aí a gente brincando ali, daí um menino olhou para ele e falou assim: como que é seu nome? Daí ele falou assim: meu nome é Murilo, mas para você eu sou Murillo. Murillo, né? Então assim, a gente lembra dessas coisas, começa a dar risada, brincar em casa, né? Cuide, porque senão, quando você não tem um bom humor, sabe o que acontece? Você faz tempestade em copo d'água. Tudo vira briga, tudo vira confusão. Pare para pensar comigo aqui.
Só está nós dois aqui conversando, tá? Mais ninguém. Pega das últimas 3 ou 4 conversas avivadas que o casal teve. Puxa aí, no seu HD, das últimas 3 ou 4 conversas avivadas que você teve. Ou a tempestade, vamos dizer assim, copo d'água, né, que você fez. Vai lá e pega a origem dela, o porquê. Se você for lembrar agora do que é, você vai ficar com vergonha. Porque você vai ver que é uma coisa tão pequena, uma coisa tão boba, uma coisa tão fútil, que não precisava ter feito tudo aquilo que fez. Mas por estar sempre na atenção, sempre... Então relaxa, faça do seu ambiente, faça da sua casa um lugar agradável, né? Tire a pressão do relacionamento conjugal, né? O senso de humor, ele é um lubrificante para manter ali a harmonia dentro do lar, da casa. Eu lembro que um dia eu estava em casa, a Adriana falou, amor, eu vou sair, eu preciso ir no mercado rápido e tal, fazer algumas coisas, e eu estou com o tempo, eu vou com o seu carro. Nós estávamos com um carro só, e aí ela pegou meu carro e foi. E ela saiu. Quando voltou, pensa na mulher braba. E voltou, eu fico muito brava com você, cada vez que eu vou pegar o seu carro, está sem gasolina, toda vez que eu vou pegar esse teu carro, está sem gasolina, por que você não abastece esse carro sempre? E começou ali, e aí eu me atrasei para isso, me atrasei para aquilo outro, tal, e ela estava brava ali, eu vi que ela estava pilhada, a mulher, né? Toda vez que eu vou pegar o seu carro, está sem gasolina. Olhei para ela e falei assim, querida, deixa eu dizer uma coisa para você, eu também, toda vez que eu vou te pegar, você está sem gasolina. O que você me disse? Ela começou a dar risada, assim como você quer dar risada, né? Falei, querida, cada vez que eu vou pegar você também, né? Você também está sem gasolina. Daí ela olhou para mim, nós começamos a dar risada. E aquele ambiente que poderia gerar uma confusão, poderia gerar ali um atrito, nós começamos a dar risada, né? E virou uma piada ali entre nós dois. Mas o quê? Deixar leve as coisas e não arrumar confusão, né? Não arrumar confusão por tudo. E imagine se nesse dia ela chega falando, toda vez que seu carro está sem gasolina, isso, aquilo outro, e eu respondo da mesma forma. Não daria bom. Por deixar aquele ambiente ali mais agradável, né, a gente conseguiu fazer daquilo uma piada, né? Fazer graça da desgraça, vamos usar assim. Não discuta também na frente dos filhos. Casais discutem em frente aos filhos, mas na hora de se acertar, não se acertam também na frente dos filhos. Se você brigou, discutiu, fez algo na frente dos filhos, volte depois e conserte também na frente dos filhos. Isso é fundamental. Isso é proteção para o filho, é proteção para você, para o casamento, é proteção para todos ali, porque muitas vezes o que acontece conosco? Erramos ali na frente dos filhos, consertamos depois, só o casal, mas não passamos essa mensagem para frente. E nem ensinamos eles, né? Não que vamos passar uma mensagem de perfeição, não somos perfeitos. Mas, quando erramos na frente dos filhos, também consertamos na frente dos filhos. Não exponha também, publicamente, as fraquezas do seu cônjuge, do marido, da esposa, do filho. Todas as histórias que eu conto aqui da minha família, eu peço permissão antes, para eles, né? Para contar, para não expor publicamente algo que talvez eles não queiram. Eu já tive situação que eu não quero, posso falar isso? Não, não posso falar, né? Posso falar? Não, não posso falar. Posso falar sobre algum? Não. Então, conversa. Agora, Provérbios 15:4 diz, as palavras suaves são árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Então, cuidado no expor seu marido, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe, seu familiar, não expor ele na célula, junto com a família, junto com os amigos, junto com pessoas ali. Pensa algo que deixa o homem irritadíssimo, é a esposa expor uma fraqueza dele na frente de uma roda de amigos ou de pessoas. E da mesma forma as mulheres não gostam de ser expostas na frente de outras mulheres. Então, vamos cuidar com isso, precisamos, né, não cometer esse erro. Eu lembro que um dia eu estava aqui, e aí a gente estava conversando, e aí eram alguns casais, né, estávamos conversando, daí alguém começou a falar, eu tenho dificuldade para dormir, porque meu marido acaba roncando muito e tal,
Daí eu já entrei pelo meio e falei assim, eu já falei para minha esposa que eu não ronco, né? Aí a Adri olhou para mim com aquela cara assim, eu falei, amor, você sabe que eu não ronco? Daí ela falou, como assim? Eu falei assim, eu sonho que eu sou uma moto, é diferente do que roncar. Aí a outra irmã que estava ali falou assim, o meu marido ronca, parece um porco dormindo. Eu falei, nós olhamos assim, mas a exposição do marido, falar que o marido parece um porco quando está roncando. Nem sei como é que porco ronca, mas assim, não deve ser nada bonito. Então, não expor publicamente, isso causa feridas, magoa, chateia. Né? Então, cuide para não expor o familiar ali que você está, que está contigo, a sua esposa, o seu marido, enfim, proteja. Elogie na frente. E também até uma correção, nunca corrigir na frente. Se é uma elogio, faça publicamente. Se é uma correção, você vai depois no particular e acaba conversando no particular, acaba ali resolvendo aquilo sozinhos. Então, precisamos entender que esses erros, né, eles podem trazer muitos desgastes para a nossa casa e para a nossa família e para o nosso relacionamento. Tudo que Deus quer, tudo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para o seu casamento, não é que nós tenhamos guerras diárias, e sim que tenhamos alegrias diárias. Desafios temos, situações temos diárias, nem todo dia você acorda, bom dia, bom dia, bom dia. Tem dia que você acorda que as coisas talvez não vão funcionar como você imaginava. Né? Pega um dia com muito compromisso, com muitas atividades, um dia com muita agenda. Essa pandemia trouxe um estresse maior para dentro dos lares e das casas, né? São desafios que enfrentamos diariamente, né? E cada um de nós aqui temos a nossa realidade, os nossos desafios. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que por maior que seja o desafio que eu tenho, por maior que seja as lutas que eu tenho que travar ali diariamente, eu vou deixar o meu ambiente da casa, do lar, da família, eu vou deixar sempre um ambiente agradável, sempre um ambiente de proteção. Caminhando aqui para a conclusão, eu lembro que um dia eu sentei com a Adri e falei assim, olha, nós vamos conversar algo aqui muito sério. Por quê? Nós tínhamos as nossas lojas, então nós trabalhávamos juntos nas nossas lojas. Não só isso, as lojas quem cuidava era a Adri, mas a distribuidora quem cuidava era eu. Então ela era minha cliente, né, porque nós tínhamos uma distribuidora de CDs e DVDs, que eu fornecia para Curitiba, Paraná e o Brasil e o Sul todo aqui. E ela cuidava das livrarias, 2 livrarias que nós tínhamos. Então ela era minha cliente, né, eram CNPJs diferentes. E eu lembro que um dia ela falou, você está vendendo o mesmo preço que você vende para mim, você está vendendo para a loja tal. Eu falei, é claro. Mas são cliente, cliente. Não é porque você é minha esposa que eu vou vender mais barato. Não, você tem que vender mais barato. Eu falei, não vou vender mais barato para você. Eu atendo todos os clientes igual, não vou vender mais barato para você. Agora, pensa, eu também sou sócio daquela loja. Mas por uma regra de mercado, para eu não ser ali excluído e perder alguns clientes, então eu mantinha o mesmo preço. E eu lembro que, assim, pensa, moramos juntos, trabalhamos juntos, temos uma sociedade juntos, porque é marido e mulher, na igreja lideramos célula juntos, no ministério trabalhamos juntos, então estamos o tempo todo juntos. Aí chegamos em casa à noite, a gente falava sobre negócios, sobre célula, sobre problemas e um monte de coisa. E começou a ficar ruim o nosso relacionamento. Por quê? A casa, o lar, que era um lugar para a gente ter um lugar ali de alegria, da gente conversar, da gente dar risada, a gente levava todos os problemas durante o dia que nós tínhamos, tanto nas empresas que ela estava, na empresa que eu estava, ou da célula. Até o dia que a gente chegou, sentou e falou, olha, precisamos entrar num acordo aqui. Não está legal do jeito que está. A partir do momento que nós chegarmos em casa, a gente vai cuidar de nós, do casal, da família, dos nossos filhos. Não vamos entrar em problemas das empresas. Não vamos entrar em problemas agora da igreja. Não vamos entrar em situações, porque senão os nossos filhos, eles vão achar que a vida é só problemas.
porque onde eles estão conosco, estamos falando de problemas. E precisamos mudar isso. Parece uma coisa tão simples, mas quantos de nós cometemos erros iguais a esses? De levar o que é o nosso dia para dentro do nosso lar. E aí acabamos perdendo aquele lugar de harmonia. Para eu concluir aqui, não deixe Jesus de lado de fora da sua casa. Comecei dizendo isso e eu concluo terminando isso também. Se não fosse Jesus ter entrado na minha casa, na minha família, Jesus mudado a minha história, da minha esposa, eu não poderia estar aqui hoje, 23 anos depois, contando essa história para você, de erros e acerto ao longo de todos esses anos. Não sou um homem perfeito, estou longe disso, não temos uma família perfeita, mas estamos todo dia procurando melhorar, conversando, aprendendo, orando, chorando, lendo, sendo discipulando, aprendendo. Porque sempre estamos em constante aprendizado. Não existe, por mais experiente que tenha o casal aqui desse auditório, possa chegar e falar, eu sei tudo sobre casamento. Se alguém disser que sabe tudo, na verdade ele não sabe nada. Talvez aqui pegar quem tem 30 anos, 40 anos de casado, 5, 8 filhos, sei lá, não aprendeu tudo sobre criação de filhos. E agora, é claro que tem muita experiência para contar, é claro que tem muita ali verdades para nos passar, mas ninguém tem tudo. E se eu não tivesse deixado Jesus entrar na minha casa, mudar, e não só em alguns departamentos da minha casa, entrar em todos os cômodos da minha casa e mudar, porque convidamos Jesus a entrar, mas muitas vezes dizemos para ele, olha, você entra, mas você pode mexer aqui, ali e aqui. Aqui você já não pode mexer mais não. Nós queremos fazer do nosso jeito. Isso está errado. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não chega e mete o pé na porta e vai chutando tudo. Ele diz, ei, eu estou na porta da sua casa. Eu estou na porta da sua casa. Estou na porta da sua casa. Estou na porta de vossas casas. E eu estou batendo a porta. Se você me ouvir, a minha voz, e o quê? Abrir a porta, você tem que abrir a porta, meu irmão. A porta do coração. Abrir a porta para receber Ele. Deixar o ego, o orgulho, o eu sei, eu conheço, eu já aprendi, eu já ensinei. Quantas pessoas que já ensinaram muito sobre família, casamento, e hoje estão caindo no erro daquilo que eles são bons para ensinar a outros, mas simplesmente não colocam em prática na própria vida. Agora, por que isso acontece? Porque acha que sabe tudo, e ninguém tem tudo, ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo. Estamos aprendendo a cada dia. O que eu tenho uma convicção, e eu sempre digo isso em casa, eu falo, a nossa família, 23 anos depois, do que nós éramos e do que nós somos hoje, ao longo desses 23 anos, conseguimos conquistas maravilhosas. Eu olho para trás e eu vejo o quanto eu avancei como homem, como pai, como marido, como pastor, como filho, o quanto eu avancei. Mas eu olho também à frente, o quanto ainda eu preciso crescer nisso, quanto eu preciso crescer como pai, como filho, como marido, como irmão, como pastor, como líder, quanto eu preciso crescer. Mas tudo isso, eu só vou conseguir fazer se Jesus entrar na minha casa, se o Espírito Santo, eu der liberdade a Ele, para Ele fazer a obra que Ele quer fazer em mim e também através de mim. Você pode ficar em pé para nós orarmos essa manhã? Talvez você nunca fez uma declaração, e essa mensagem é para você. Talvez você nunca fez uma declaração dizendo assim, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Assim como Josué um dia fez, ele precisou tomar uma decisão dizendo, olha, eu não sei para que lado vocês irão, eu não sei para qual Deus vocês servirão, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Talvez você nunca fez uma declaração como essa, talvez você nunca entregou sua família a Jesus, talvez você nunca colocou sua família para dizendo, Jesus, vem e toma o seu lugar no nosso lar, vem e toma o seu lugar na minha casa, vem e toma o seu lugar na minha vida. Talvez você nunca fez isso. É preciso
fazer isso. Porque quando eu deixo Jesus entrar dentro do meu lar, da minha casa, quando eu permito Ele entrar dentro da minha casa, as circunstâncias mudam, o lugar muda, o ambiente muda, as pessoas daquele ambiente mudam. Elas não se tornam perfeitas, mas elas se tornam pessoas que estão em constante transformação. Eu lembro até hoje o dia que eu aceitei Jesus na minha vida. Fui à frente, tomei aquela decisão. Eu lembro, como se fosse ontem isso, essa minha decisão. Indo à frente, recebendo uma oração de alguém ali que me recebeu. Aquela paz interior, algo sobrenatural, inexplicável. Eu continuava com os mesmos problemas. Por um bom tempo eu continuei com as mesmas lutas e as mesmas dificuldades. Mas começou a vir uma paz que excede todo entendimento, para começar a resolver cada situação que eu precisava resolver, da minha vida, do meu casamento, da minha família. Para 23 anos depois, poder estar aqui hoje, compartilhando alguns erros que eu já cometi com vocês. Talvez até mais do que os 104 do livro do pastor Josué Gonçalves. Mas eu sei que Deus, Ele sempre está pronto a resgatar aquele que tem um coração contrito e quebrantado, que diz: Senhor, me ajuda. E eu sou essa pessoa essa manhã que estou aqui dizendo: Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei como você tem conduzido a sua casa, a sua família. Eu não sei se você tem deixado Jesus do lado de fora ou do lado de dentro. Mas eu quero neste momento orar com você. Eu quero que você possa curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Nós queremos orar com você. Queremos orar e pedir essa graça, esse favor de Deus sobre as nossas vidas, esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Comece a orar e falar assim: Senhor Jesus, entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra em todos os cômodos da minha casa, entra em todos os cômodos da minha vida. Eu não quero só em alguns compartilhar só algumas áreas da minha vida, eu quero todas elas, que elas possam ser compartilhadas contigo. Senhor, vem e muda aquilo que não está bom, vem e muda aquilo que não está legal, vem e muda aquilo que não lhe agrada, vem e muda aquilo que vem do homem, vem do ego, vem do eu, muda aquilo que não condiz com a tua palavra, com a tua verdade. Se você está com a sua esposa aí ao seu lado, pegue na mão dela, está com a sua família, faça essa oração em família. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos interceder. Pega aí, se os pais já quiserem buscar os filhos no Ministério Infantil também, você pode fazer isso, para nós orarmos em família, orarmos, intercedemos neste momento em família. Peça assim: Senhor, vem Senhor, e entra, Senhor, na minha família, entra no meu lar, conduz os meus caminhos, os meus passos, debaixo da tua verdade, debaixo da tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós oramos, pedimos graça e favor sobre as nossas vidas, sobre cada lar, cada família, cada casamento, Senhor, aqui representando essas famílias, para aqueles também que estão em casa neste momento orando e clamando o teu toque do teu sangue. Senhor, vem e traz cura, restauração, traz milagres sobre essa casa, sobre essa família e sobre a vida desta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, vem com tua restituição, vem com tua restauração, vem, Deus, vem com teu favor sobre esse lar. Talvez essa semana você liberou palavras de maldição sobre o seu lar, sobre sua família. Retire essas palavras e libere palavras de bênção sobre o seu lar e sobre sua casa.